Essa aula é uma fração do método Fabrique e Venda Online. Nós da Pescada esperamos que este conteúdo seja de grande valor. Se você quer fabricar e vender suas iscas, o método Fabrique e Venda Online é para você. Descubra como, na descrição depois de assistir seu bons atados e boas vendas. Bom pessoal, agora a gente vai atar um popper, no caso é o Bubble. Ele tem essa mosquinha tem dois trabalhos, ela é tanto popper quanto meia água. Então ela pode trabalhar na superfície ou na meia água. Anzolzinho 1971N número 2/0. A gente tira a curvatura dele, alinha a farpa com a haste. Vamos fazer uma pequena cama de linha. No caso, estou usando uma linha branca flat. Essa linha ela vai ter a função só de travar a cauda e o brilho. Depois ela vai ficar no meio do corpo do popper, então não vai aparecer. Então é independente a cor, você pode fazer com a cor que quiser. Fazemos a cama. Para a cauda do popper, eu vou utilizar fibra SF, que é um cabelo sintético mais ondulado. Geralmente a média é 20 centímetros de comprimento, então a gente separa uma mecha com diâmetro aproximado da haste do anzol. Quando eu comprimo ela, ela fica mais ou menos com o diâmetro da haste do anzol. Dobro ela no meio, corto e desalinho as pontas. Então aqui ela está com mais ou menos 10, 12 centímetros. Eu vou desalinhar as pontas. Vou amarrar no meio da mecha e vou atar até mais ou menos na altura da farpa do anzol. Rebato para trás. Note que a ponta da cauda ficou desalinhada, é esse efeito que a gente quer. Aqui agora eu vou adicionar brilho. O brilho eu vou adicionar aí no topo da mecha da cauda, não vou colocar nas laterais, vou colocar no topo. Aproximadamente umas 4 fibras, 3, 4 fibras. Amarro no meio. E rebato para trás. Então a cauda do popper já está pronta. A partir daí a gente já pode finalizar a linha, a gente não vai usar mais nada, agora é só cola e EVA. A cabeça desse popper vai ser feita com 3 discos de EVA na cor verde, com o diâmetro aproximado de uma moeda de 25 centavos. Aí o diâmetro do disco vai depender do tamanho do anzol. Toda essa parte que eu amarrei no anzol, eu quero cobrir ela com EVA. Então a gente vai pegar 3 discos. Primeiramente eu vou colar na parte inferior para cima. Então eu meço mais ou menos onde eu quero que fique. Venho com a cola. Não muito, apenas para cobrir a haste do anzol, não pode deixar escorrer. Coloco embaixo, nas laterais. E tem que ser um movimento rápido, a gente vai apresentar o EVA e ele já vai colar. Colou, dobrou. Então a gente já tem o que seria a barriga do popper pronta. Agora eu vou cortar o excesso da parte de cima em ângulo. Mais ou menos uns 45 graus. Vocês vão entender o porquê logo logo. Aqui no caso eu estou usando o EVA 2 milímetros. Agora a gente vai passar cola na emenda do disco para fortalecer e nas laterais superiores. Venho contra o disco, acompanho o alinhamento do anterior.
só que utilizando aquele corte em ângulo que a gente fez, então a cabeça vai ficar cônica. A gente quer este formato para ela poder mergulhar na hora que a gente trabalha a mosca. Se a gente recolher devagar, ela vai vir como um popper normal. Se a gente puxar um pouco mais forte, ela vai mergulhar, fazer o trabalho dela e voltar à superfície. E, geralmente esse tipo de trabalho atrai mais os predadores. Agora a gente apresenta a cola mais na parte dianteira do disco. Posiciono e dobro, formando a cabeça. Caso faltar cola nas laterais, é só adicionar. Está praticamente pronto. Faltou um pouquinho de cola, então a gente vai colar as partes. Para melhorar a apresentação dela, a gente vai fazer umas listras na cauda. Vamos adicionar os olhos e alguns detalhes também no dorso da isca. Aqui no caso eu estou usando olhos 3 milímetros na cor amarela. De preferência o olho o mais achatado possível, ele não pode ter muito volume para não atrapalhar o trabalho da mosca. Então eu coloco uma pequena gota de cola no centro do olho. Colo em uma lateral. E repito o processo do outro lado. Aqui dá para observar o que seria a barriga do popper, né? Ela fica nesse formato. Colamos os olhos. Por ser um popper verde, dá a impressão de ser um sapinho. Então eu vou fazer algumas marcas no dorso, como se fossem manchas, pintas de caneta preta. Eu acho que vai ficar legal. Pode ser deixado sem nada também. Aí cada datador escolhe o que quer fazer. Poderia estar adicionando um anti-enrosco também na mosca. Essa mosca faz sucesso com as traíras, então a colocação de um anti-enrosco seria interessante. Uma mosca fácil de fazer, bonita e principalmente eficiente. Qualquer dúvida, só chamar no grupo. Bom pessoal, agora nós vamos dar início à montagem do nosso streamer. Eu tenho aqui separado os materiais necessários, né? Como a gente viu o preparo antes. Eu vou ter a lã desfiada, retirada da escova. Vou ter a lã lisa, nas cores que a gente vai atar. Então no caso eu vou fazer barriga branca, dorso laranja e guelra vermelha. E como fio de atado, monofilamento 010. Esse streamer, a montagem dele é um pouco diferente. Aqui eu tenho um anzol 1/0 Oshognes. Nós vamos iniciar o fio de atado na altura da farpa do anzol. Então eu coloquei uma pequena gota de cola e iniciei o fio de atado. Vamos tirar o excesso de cola. Nós vamos preparar uma mecha aqui com aproximadamente 10 centímetros. Com o diâmetro aproximado da haste do anzol. Nós vamos amarrar ela aqui ao meio e vamos rebater para trás. Com isso a gente vai formar a cauda do nosso streamer. Agora nós vamos preparar a primeira mecha
para começar a formar o corpo do streamer. Utilizando aquela lã retirada da escova, nós vamos pinçando aqui com o polegar indicador e vamos separar uma mecha de material. Note agora que esse movimento aqui, ó, puxo, junto, puxo novamente, junto, puxo novamente. Nós vamos repetir esse processo várias vezes durante a montagem do streamer. Por quê? Esse movimento ele vai deixar os fios de lã paralelos para a gente ter um shape pronto na hora que a gente amarrar. Então note que as fibras estão ficando paralelas aqui e as pontas paralelas também. Feito isso, nós vamos achatar aqui a mecha e vamos introduzir do olho para o fio de atado, dessa forma. Eu vou pegar o fio de atado, vou dar uma volta frouxa, vou apertar, vou dar mais umas 2 voltas, certo? Então a gente tem a mecha para cá e o restante da mecha para lá. Nós vamos rebater agora tudo para trás, mas de forma lateral. Então, para esse lado e para o lado de cá. Vamos amarrar aqui. Então, temos a primeira mecha aqui. Feito isso, vamos andar com o fio de atado aproximadamente meio centímetro. Vamos preparar outra mecha. Mesmo processo. O tamanho da mecha, você vai ter que treinar para acertar ele. Às vezes vai ficar muito material, às vezes vai ficar pouco material. Então aí é uma questão de treino. Feito isso, prepare a mecha. Introduzo a ponta do anzol aqui, corro ela até o fio de atado. Seguro com a mão do material. Dou uma volta frouxa, aperto. Outra volta, outra volta, outra volta. Rebato para outra lateral e amarro com o fio de atado. Para melhorar a durabilidade, eu posso estar pingando algumas gotinhas de cola, onde a gente faz essa primeira amarração na mecha. Corro o fio de atado mais 5 milímetros. Note que ele já está ficando com o shape do streamer, certo? Vou pegar aqui mais uma mecha da lã. Vou trabalhar ela para ela ficar paralela, né, os fios. Ofereço ao anzol. Volta frouxa, aperto, aperto, aperto. Posiciono o material aqui. Agora eu vou com o fio de atado no olho do anzol, vou encostar aqui no olho mesmo. Nós vamos fazer mais uma mecha aqui. Como eu vou fazer com o dorso laranja, eu vou fazer essa última mecha laranja também. Geralmente essa última mecha de material ela é mais volumosa que as anteriores, para deixar a cabeça do streamer um pouco mais volumosa. Então preparo aqui, acerto o material, ofereço. Tem muito material, vamos tirar um pouquinho aqui. Ofereço ao anzol. Volta frouxa, aperto, aperto, aperto. Rebato para outra lateral. Posiciono. E aperto. Então aqui a gente já tem uma cabeça de streamer laranja. Agora a gente vai pegar a mecha laranja, aproximadamente 10 centímetros. Vamos separar uma mecha aqui com o diâmetro da haste do anzol aproximadamente. Quando a gente deixa ela compacta, fica com aproximadamente 2 milímetros. Nós vamos posicionar no dorso da mosca, aproximadamente o mesmo comprimento da barriga aqui. Vamos, volta frouxa, aperto, aperto, aperto. Rebato tudo para trás e aperto.
Excelente. Se ficar um pouco torto aqui, não tem problema, depois a gente vai acertar com a escova. Agora eu vou pegar uma pequena mecha de vermelho para fazer um detalhe que vai ser a nossa guelra. Então eu vou alinhar ela também, o mesmo processo. Uma mecha bem pequena. Viro a mosca de ponta cabeça e ato a guelra ao meio, rebato para trás e finalizo a cabeça aqui. Note que eu estou fazendo uma cabeça um pouco cônica. Esse é o formato que a gente quer, para dar um formato mais hidrodinâmico na mosca. Vamos finalizar o nó. No mínimo 2 nós. O monofilamento no mínimo 2 nós, porque o monofilamento ele tem uma certa tendência a se desamarrar. Então sempre 2 nós para manter a segurança. Depois a gente vai colar, mas por hora é bom manter tudo travado no lugar. Streamer praticamente pronto. Vamos penteá-lo, né, para trás, para as fibras das cores diferentes se misturarem. Penteamos na lateral, penteamos no dorso, a outra lateral e o restante na mão. Note o shape da mosca, ficou bem hidrodinâmico. Esse material na água ele vai pulsar, vai ter um movimento muito atrativo. Durante o processo, na confecção das mechas, a gente poderia estar adicionando esse material aqui, que é o Ice Dub. Ele vai dar muito brilho ao streamer também. Depois a gente vai fazer uma outra versão usando esse material. Fica muito atrativo, principalmente se a gente mesclar esse material nessa cor com uma cor escura. Vai chamar muita atenção, vai dar o efeito escama. Ele ficou um formato oval, né? Se você olhar lá de frente, ele vai ser gordinho. Agora a gente vai colar os olhos. Aqui eu estou utilizando uns olhos grandes até. Vou utilizar o de 8 milímetros. Então a gente vai cianoacrilato líquido, não é aquele viscoso, é o mais líquido. Vou aplicar uma gota no centro do olho. Vou posicionar meu streamer na lateral e vou aplicar o olho e pressionar com algum material, alguma ferramenta, uma tesoura, um bodkin, para evitar colar os dedos. Posicionei, colei. Vou repetir o processo do outro lado. Uma gotinha de cola no centro do olho. O bom de se trabalhar com um olho maior é que não cola tanto os dedos. Se for um olho menor, com certeza vai colar, mas faz parte. Colei o próprio dedo aqui, como dá pra ver, né? Posicionamos ele. Depois de colado, a gente poderia estar aplicando uma resina UV para reforçar a amarração que a gente fez com a linha aqui. Nós vamos aplicar uma gota de cola no bodkin e aplicar na amarração que a gente fez. Assim ela não vai se soltar, não vai ter perigo de se soltar. Tá aí, streamerzinho desenvolvido pela gente, né? Muito efetivo, efetividade comprovada na pesca dos tucunarés. Com certeza vai funcionar com outros predadores também. Se ele ficar muito grande, basta parar atrás também, mas com o próprio uso ele vai se desgastando aqui, é normal. A lã na água, para mim, ela tem o melhor movimento possível. Ele é muito ondulante na água. Esse streamer, você tem que tomar cuidado com a quantidade de material. Se a gente colocar muito material, muita lã, ele vai cair na água e vai flutuar, vai demorar para afundar. Isso também não é interessante. Então tem que atar, testar e dosar a quantidade de material certinha. No mais é isso aí. Espero que vocês atem, gostem.
E bora tá. Bom pessoal, dando continuidade à série de vídeos e tentando relacionar uma com a outra. No vídeo anterior a gente atou aquela larva de díptero, utilizando como base o monofilamento. Aqui nesse vídeo de hoje a gente vai atar uma pequena ração para pesca em pesqueiro, utilizando cortiça, e o coringa dessa isca no caso vai ser o monofilamento. Por quê? Primeiramente a gente vai cortar um disco de cortiça com 10 milímetros de diâmetro e 5 milímetros de espessura, correto? Tá um pouco demasiado grande, depois a gente vai arredondar um pouco. No caso, essa isca é ideal para tilápia em pesqueiro, para imitar a ração, fonte de alimento que ela mais tem lá. Então, se a gente cortar e colar, simplesmente colar aqui, com o tempo, com o próprio arremesso, a ração vai tender a girar em volta do anzol, com isso dificultando a fisgada ou mesmo impossibilitando a fisgada. Como que a gente resolve esse problema? Não fui eu que criei essa técnica, eu vi em outros vídeos, outros atadores fazendo, apenas copiei. A gente vai fazer uma cama de linha menor que o diâmetro da ração, correto? E vamos utilizar o nosso amigo monofilamento, porque a gente vai mudar o formato da haste de circular para achatado. Com isso, a ração ela vai ter uma dificuldade maior em girar. Então eu ato um pedaço de monofilamento aqui, corto o excesso, estou atando em cima da haste do anzol, correto? Vou atar outro pedaço em cima novamente, só que dessa vez um pouco menor. Corto o excesso. Então aqui a gente já tem um formato achatado. Esse formato vai facilitar a colagem da ração e vai evitar que ela gire. Como que a gente vai fazer essa colagem agora? Nós vamos cortar a linha. No disco de cortiça eu já fiz um pequeno corte aqui, ó, quase atravessando toda a extensão, todo o diâmetro da cortiça, certo? Vou utilizar aqui cianoacrilato viscoso. Nós vamos aplicar em toda a extensão aqui da base de linha que a gente fez. Vamos tampar tudo. Vou manter na posição vertical. Vou abrir aqui a cortiça e vou introduzir aqui. Feito isso, nós vamos utilizar um prendedor ou pregador de roupas, depende do lugar, tem um nome. E vamos travar aqui, ó. Travo e aperto. Com isso ele vai manter uma certa pressão e vai evitar que a cortiça se abra. Correto? Lembrando sempre em deixar o gap o mais livre possível. Aqui no caso eu estou usando um Shinu número 4. Para tilápia, no meu caso aqui, nas condições que eu tenho de pesqueiro aqui, são o tamanho ideal. Correto? Olha aqui, ó, fechou bem. Aperto. Olha, o gap está exposto, então vai funcionar muito bem. Deixa secar. Depois de seco vai ficar assim, ó, praticamente fundido. Não vai girar tão fácil. Não vou dizer que não vai girar nunca, dependendo da batida vai acabar rompendo, vai acabar estragando. Mas você vai ter uma mosca muito mais durável. Vamos para a parte de acabamento agora. Eu vou travar aqui de novo. Como a gente pesca em pesqueiro, pelo menos como eu pesco? Eu lanço a ração verdadeira. Quando as tilápias sobem, começam a comer, eu lanço a de cortiça ou a de EVA no meio. E é fatal. Cai na água, elas juntam. Algumas são mais manhosas, mas 90% das tilápias abocanha a mosca. Então, como que eu vou diferenciar essa mosca
de uma ração verdadeira, porque na água, a uns 10 metros de distância, fica muito difícil. Nós vamos utilizar um pequeno disco de EVA, branco, amarelo, uma cor bem chamativa, e vamos colar ele aqui na parte superior da ração. Com isso a gente vai ter um indicador ótimo, vamos conseguir visualizar muito bem a nossa mosca. Vou travar aqui. Lembrando que essa mosca, ou isca, ela serve tanto para fly fishing quanto para aquele fly caipira, onde a gente usa um molinete ou carretilha e uma pequena boia de arremesso. Depois, quem quiser, eu vou deixar um link na descrição do vídeo que vai para uma página no meu site onde explica melhor o fly caipira e como montar o equipamento. Porque muita gente quer pescar com fly, mas fica na dúvida, então o fly caipira seria um meio termo. Dá para se utilizar as iscas para fly com um equipamento já existente de bite ou molinete, uma carretilha ou molinete. Beleza? Temos o indicador pronto. Agora nós vamos simplesmente arredondar os cantos aqui. Vou soltar aqui, fica melhor. Nós vamos arredondar aqui por dois motivos: para tornar a mosca mais real, mais parecida com a ração, né, que a ração é esférica e redonda, e também para livrar mais o gap. Arredondei os cantos aqui, vou arredondar um pouquinho os cantos superiores aqui também. Então, um disco de 10 milímetros de diâmetro por 5 milímetros de espessura. Geralmente eu uso essa placa de cortiça que se compra em papelaria. Ela já vem com 5 milímetros de diâmetro, de espessura. Então basta cortar o disco. Para cortar existem os furadores de couro. No caso, esse aqui é um de 9 milímetros. Você encontra de 12, de 15 milímetros. De 10 eu nunca encontrei, mas creio que exista. Então você apoia em uma madeira. Com o furador bate com um martelo ou uma marreta. Ele vai atravessar e cortar no formato. Aqui no caso eu tenho uma cortada. Olha só como é que fica. Fica perfeito. Que no caso está com 5 milímetros, que é para imitar aquela ração menor. Então tá aí a dica para você, pescador, atador. Conheça meu trabalho, link na descrição, conheça nossas iscas. Se não quer atar, mas quer comprar as iscas, tenho pronta também, basta chamar. No site vai ter os contatos, tudo certinho. Beleza? Obrigado. Bora atar e pescar. Bom pessoal, nesse vídeo a gente vai atar Chernobyl Ant. Algumas considerações sobre o material que a gente vai usar. O EVA, ele tem para mim 3 funções: dar cor à mosca, adicionar volume à mosca e ajudar na formação, dar o formato ideal que a gente quer para a mosca. Então aqui no caso eu vou usar 2 tiras de EVA 3 milímetros, uma na cor verde, uma na cor laranja. O anzol é 1791N e vou usar EVA de 1 milímetro amarelo para fazer os indicadores e legs de borracha. Você pode estar pausando e voltando o vídeo quantas vezes quiser até pegar o passo a passo ideal. O atado ele segue a receita como se fosse um bolo. Você tem os materiais utilizados e você vai acrescentando eles na ordem correta até formar a mosca. Então a gente coloca o 1791N na Morse. Ele tem uma certa curvatura na ponta do anzol, então a gente dá uma entortadinha nele para deixar ele alinhado com a haste. A gente vai usar aqui o EVA. Eu cortei 2 tiras com o tamanho do gap do anzol, que é a distância entre a haste e a farpa, é o gap do anzol. Eu vou fazer ele com o dorso laranja e com o abdômen verde. Primeiro a gente vai começar com a cama de linha.
Faz uma cama bem compacta de linha monofilamento 010. Note que a ponta da linha eu seguro ela em ângulo para cima, porque fazendo isso a gente consegue acomodar a linha mais facilmente. As voltas de linha vão ficando paralelas umas às outras. Só o fato de a gente segurar a linha nessa posição já deixa mais compacto o atado. Aqui eu estou usando o cianoacrilato viscoso. Eu coloco uma pequena gota onde eu terminei a cama. Note que eu terminei a cama na altura da farpa do anzol. Agora eu vou adicionar o EVA verde. A gente apoia ele no meio, dá uma volta, aperta um pouco, outra volta, aperta mais um pouco. A gente não pode apertar muito no começo, porque a linha tende a cortar o EVA. Então a gente já formou uma base. Agora eu adiciono o EVA laranja. Mesmo processo. Coloco um pouquinho de cola. A gente não pode puxar muito a linha, porque pode acontecer duas coisas. Ou arrebenta a linha, ou a linha corta o EVA. Então a gente dá uma volta frouxa, aperta um pouquinho, vai apertando. A tensão vai sendo aumentada gradualmente. Agora eu rebato para trás o material, ando cerca de 2 milímetros. Desço o verde, formo um segmento do abdômen da mosca. Ergo novamente, rebaixo, ando 2 milímetros com a linha, formo outro segmento e vou repetindo esse processo até lá no olho do anzol. É bem simples, não tem segredo. E esse atado dá um diferencial na mosca, dá resultado. Eu poderia deixar ele sem segmentação, mas com a segmentação atrai mais o peixe, isso é um fato. Então a gente, olha lá, terminei justamente no olho do anzol. Deixei só o olho para fora. Aí a gente alinha, note a segmentação que foi formada. Agora a gente vai colocar um pouquinho de cola. E vamos rebater o laranja para formar o dorso da mosca. Amarro, aperto. Não tensiono muito para não ter o risco de cortar o EVA. Correto. Agora a gente une as duas fatias de EVA atrás também. Então aqui atrás onde eu estou colando seria o abdômen da mosca, né? E a parte da frente, a parte do olho do anzol vai ser a cabeça. Então a gente corta mais curto a cabeça. Agora vamos atar as pernas. Aqui eu estou usando leg de borracha. Vou acompanhar a cor verde, mas poderia ser laranja, preta. Uma, duas voltas. Posiciono. A posição ideal é na união das duas fatias, entre o verde e o laranja. Apresenta outra também, ato. O comprimento depois a gente vai acertar, então não tem necessidade de se preocupar com isso. Mas o ideal já é deixando mais ou menos pronto, né, para evitar muito trabalho. Feito isso, a gente vai adicionar agora um indicador amarelo. A gente pega uma fatia de EVA de 1 milímetro amarelo, ata a pontinha dele, corta o excesso. Essa tem a função apenas visual, para a gente conseguir identificar a mosca de longe, no meio das estruturas ou quando está com muito vento. Finalizamos o nó. Depois da mosca finalizada, a gente vai selar tudo com cola. Agora eu inicio a linha de novo lá no começo, para a gente travar as duas patas e mais o indicador. Agora eu vou estar formando o abdômen dela, então eu cortei um pouquinho maior que a cabeça e faço ela com o formato afunilado. Este formato aqui. Vamos atar as legs, mesmo processo, uma de cada lado. Poderia estar adicionando 2 de cada lado, deixando ele com 8 pares, mas não vejo diferença no trabalho da mosca. 2 pares de cada lado é mais que suficiente, a gente economiza material também. Porque infelizmente no Brasil o material de atado é caro ainda, então se a gente puder poupar é melhor.
Coloquei o indicador, corto o excesso, alinho as patas. Ela fica um pouquinho mais difícil de finalizar o nó. Eu estou usando o Whip Finisher, mas pode ser feito com a mão também, a finalização do nó, não tem problema. Depois a gente vai colar tudo. Cortamos o fio. E agora vamos alinhar as patas. A gente rebate tudo para cima, junta elas e corta. Rebate tudo para cima e corta. Assim a gente tem as patas todas no mesmo tamanho. E tá pronta a nossa isca. Funciona muito bem para tilápia, matrinchã, piraputanga, saicanga. A gente pode variar o tamanho do anzol também, fazer menor ou maior. Vai depender do que você quer, do peixe que você quer. Ela tem o nome Chernobyl Ant porque parece uma formiga mutante. É um padrão muito utilizado